Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado por essa palavra e nunca mais serei o mesmo. Meu coração está aberto. A minha mente está alerta para receber a viva, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Pode assentar no seu lugar. O profeta Abacuque, ele traz essa oração, essa palavra, e ele viveu numa época em que viveram os profetas Naum, Sofonias. Foi nesse tempo, cerca de 612 antes de Cristo, que os babilônios derrotaram os assírios e tomaram o império, e eles perderam muitas coisas. Mas esse livro, ele trata de uma palavra do profeta Abacuque para Deus, de Deus para o profeta Abacuque, e do profeta Abacuque para a nação. Porém, os versículos que lemos diz: ainda que a figueira não floresça. O que estava acontecendo é que o povo estava vivendo um tempo de desânimo, um tempo de angústia, um tempo de desespero, um tempo onde eles não sabiam muito bem até o que fazer. E o profeta vem: ainda que não haja fruto na figueira, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Nesse versículo 18, eu me alegro no Deus da minha salvação. Eu quero deixar um tema para essa palavra essa noite: questionar ou adorar. Qual é a situação que nós decidiremos quando tudo vai mal? Questionar ou adorar? Quando as coisas estão indo de mal a pior, quando não há fruto na vide, quando não há a figueira florescendo, quando não há o produto da oliveira, quando não há mantimentos, quando não houver ovelhas no aprisco, qual será a nossa decisão? A minha e a sua? Qual a decisão que nós tomaremos? Questionaremos ou vamos adorar a Deus? O profeta Abacuque, ele diz: todavia eu me alegro, ou eu adoro o Deus da minha salvação. Não é porque agora as coisas estão dando errado que eu vou deixar de adorar a Deus. Não é porque não está acontecendo o que eu queria que acontecesse que eu vou parar de servir a Deus, que eu vou parar de buscar a Deus. Quando eu olho para as circunstâncias da vida, algo que nós almejamos tanto, mas na realidade chega uma hora que não sai do jeito que a gente planejou. Deixa eu fazer uma pergunta: tem alguém que viveu isso aqui ou só eu? Planejamos e na hora não acontece. Aí vem a pergunta do tema dessa mensagem essa noite: questiono ou adoro a Deus? Qual a decisão que eu tenho que tomar?
O que eu tenho que fazer? Quando eu ainda era menino, ouvia uma irmã testemunhar, e ela dizia que ela orou cerca de 20 anos para que o filho dela saísse das drogas. E ela incansavelmente nos cultos de oração, no ciclo de oração, orando, falando com Deus: Deus, livra, tira o meu filho das drogas. Um belo dia, aquela mulher no culto, no domingo, na igreja, recebe uma notícia que o filho tinha sido baleado. E ela sai correndo, alguns irmãos foram juntos, e quando chegam, aquele jovem tinha tomado 5 tiros. Estava entre a vida e a morte. Foi levado para o hospital. Ficou cerca de 4 dias no hospital. Morre, não morre. E ela diz: pastor, eu quero que vá até o hospital. Pastor, eu não quero que Deus cure o meu filho. Eu não quero que Deus não o leve. Não, eu quero apenas que ele aceite a Jesus como Salvador. O pastor foi até o hospital, pregou a palavra para aquele jovem com sinais, apertando a mão, dizendo apenas em sinais, ele confessa Jesus como Salvador. E quando o pastor sai do CTI, que ele vem para onde está aquela mulher, 2 minutos depois que o pastor sair, aquele jovem partiu para a eternidade. Aquele jovem morreu. Foi uma tristeza muito grande. Fizemos o velório, enterramos o jovem. No culto de domingo, aquela mulher estava lá na banda de música, afinando o seu instrumento para tocar. Quando o pastor a chama e diz: irmã, vai para casa viver o seu luto, você perdeu o seu filho. Ela olhou e disse assim: pastor, eu orei 15 anos para Deus salvar o meu filho, e quando Deus salva, o senhor quer que eu vou para casa para ficar quieta? Não, eu estou aqui porque eu quero adorar a Deus, porque o meu filho foi salvo. Questiono ou adoro, meu irmão? Qual é a razão, qual é a situação que nós estamos vivendo, ou que você esteja vivendo, é motivo para questionar? Então deixa essa motivação de questionamento de lado e adore a Deus, porque Ele fará um milagre na tua história. Abacuque no capítulo 1, vem comigo, capítulo 1, ele vai falar a sua oração e ele vai dizer no versículo 1: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Dessa forma, Senhor, até quando eu vou viver desse jeito? Senhor, até quando a nação vai viver dessa forma? Senhor, até quando nós viveremos sem ter esperança? Porque Ele diz: clama ao Senhor e tu não me escutas. Senhor, tu não está ouvindo. Senhor, eu estou gritando e tu não está respondendo. Abacuque viu a violência em Jerusalém começar a crescer. Abacuque viu a injustiça dos seus líderes e não entendeu a tolerância de Deus para com eles. Abacuque começa a dizer: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E no versículo 17 ele diz: ainda que tudo isso esteja acontecendo, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu todavia vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. Vejo algumas pessoas que estão aqui essa noite, por que não dizer? Que estão dizendo: pastor, eu tenho feito tudo certo, eu tenho procurado, mas as coisas não estão fluindo do jeito que eu queria. Pastor, as coisas não estão fluindo normalmente. É normal que em meio à crise, em meio à falta do fruto da figueira, em meio à falta de tantas coisas, questionarmos um pouco, sim. Às vezes é normal, mas nós precisamos entender
que Deus não está à procura de questionadores. Deus está à procura de adoradores. Quantas razões você tem para questionar? Quantas razões você tem para abandonar tudo e dizer, como o povo de Israel no capítulo 1 em diante de Malaquias, de que está adiantando servir a Deus? De que está adiantando buscar a Deus? Quantas razões você tem para isso? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Versículo de número 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Jesus morre, Jesus ressuscita, 2 discípulos saem pelo caminho afora, indo para Emaús, uma aldeia que ficava um pouquinho distante de Jerusalém, questionando algumas coisas. E eles questionavam. Olha o versículo de número 15. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, eles conversavam e discutiam, falavam, por que essas coisas aconteceram? O que levou a esse Jesus se entregar? O que levou a esse Jesus? Nós confiamos na pessoa errada. Jesus não era tudo isso que ele falava. Por certo, eles estavam questionando. Eu aprendo algo, meu irmão. Eu aprendo que, às vezes, na hora do questionamento, nós temos que saber com quem nós vamos conversar. Porque na hora que eu vou questionar alguma coisa, eu não posso questionar com qualquer um. Tem gente questionando com tudo e com todos. E no final da história é decepcionado. Quem procura alguém para questionar, ele está achando outro questionador. E quando encontra 2 questionadores, pensa no que pode dar. Às vezes as coisas não fluem. Às vezes as situações na nossa vida não avançam, porque nós estamos questionando e conversando com pessoas erradas. Pastor, mas ele é tão bonitinho, mas não está pronto para ouvir os seus questionamentos. Pastor, ele é tão fofinho,
fofinha, mas não adianta a fofura, que não vai resolver os seus questionamentos. Ah, pastor, e o que eu faço? É o tema da palavra essa noite. Questiona ou adora? Esses discípulos estão caminhando e questionando. Questionando o quê? Questionando a morte de Jesus. Dizendo, olha, se Jesus morreu, agora a gente não tem mais, não sabe o que fazer. Chega o próprio Jesus ao lado deles e começa a caminhar. Ei, aprenda a segunda lição. Todo questionador às vezes fica sem a visão espiritual, porque Jesus chegou ao lado deles e eles não perceberam que era Jesus. Quando nós começamos a questionar e questionamos tudo, meu irmão, sabe, deixa eu te dizer algo. Jesus está longe de nós. Ou às vezes ele pode estar até pertinho, mas a gente não sente a presença dele. Porque não é o que ele está querendo, o que ele está querendo é adoração. Para sentir a presença de Deus, para sentir a presença de Jesus, não é no questionamento, mas é na adoração. Lembra que quando esses discípulos vão e estão indo para casa, Jesus finge que está indo embora, eles dizem, não, vem para cá, fica perto de nós. Na hora que Jesus vai partir o pão fala de adoração, fala de comunhão, fala de estar junto, fala de estar próximo. Quando ele vai partir o pão, os olhos dos discípulos foram abertos, e eles então puderam ver que quem estava ao lado deles todo aquele tempo era Jesus, e eles nem sabiam. Existem dias que acordamos e nós não acordamos bem. Acontece comigo ou acontece com você também? Tem gente que diz assim, pastor, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Aí eu olho para ele e digo, e o direito, irmão, estava onde? Mas a expressão acordei, eu não acordei bem. Tem dia que a gente está triste, verdade ou não é, irmão? Tem dia que a gente está cabisbaixo, tem dia que a gente não tá muito bem, tem dia que a gente não está legal, tem dia que a gente não tem vontade de nada, tem dia que a gente tem vontade de ficar dentro de casa, tem dia que a gente tem vontade de ficar quietinho, tem dia que a gente tem vontade de fazer nada e ficar ali quietinho, tranquilo, numa boa. E é nessas horas que nós temos que tomar muito cuidado, porque aquele dia que a gente não acorda bem, os questionamentos na nossa mente vêm. E geralmente a gente quer achar um culpado porque a gente não acordou bem. Eu não acordei bem porque esse meu marido ronca demais. O homem que ronca só. Estou falando alguma besteira aqui, irmã? Tem dia que o marido vai dizer, eu não acordei bem porque também pudera, pastor, acordar com essa mulher. Pensa no cabelo dela quando ela acorda. Meu irmão, é a sua mulher. Então não adianta querer questionar. E aí a gente não acorda bem, mas tem dia que a gente não acorda. E tem vezes que nós vivemos situações que nós não estamos bem. Passamos por lutas, passamos por adversidade, passamos por problemas. A gente não sabe como resolver. E a gente precisa tentar resolver, mas a gente não tem noção. Aí nós às vezes fazemos algo que naquele momento parece que vai ser bom. Mas a gente pega o telefone e liga para alguém que a gente conhece. E quando a gente liga, como vai, meu irmão? Olha, deixa eu te falar, hoje não estou bem não. O cara fala do lado de lá do telefone. Hoje eu não estou legal não. Aí meu irmão, é hora, meu irmão, que Deus te abençoe, desliga o telefone. Mas nós fazemos o oposto, e eu também não estou bem não. E aí a gente começa a questionar, olha, eu não estou bem por causa disso, por causa daquilo outro. A gente fala que não está bem porque o Flamengo perdeu, porque o Vasco não ganhou, porque o Atlético ganhou, porque o Atlético perdeu, porque está sem dinheiro, porque está sem, né, porque a mulher brigou, porque o marido brigou, porque não sei quem brigou. Mas a gente fala de tudo, a gente só não fala que não está bem com o pastor. O pastor nunca entra nessas conversas. Com o pastor nunca tem um problema. Mas aí a gente questiona. E deixa eu te falar uma coisa. É só a gente achar um questionador que a gente toma força para questionar também.
Pastor, o que o senhor está querendo dizer com essa palavra? Eu estou querendo dizer, meu irmão, que você precisa deixar de ser questionador para ser adorador. Está com sol? Questiona. Está com chuva? Questiona. Está sem dinheiro? Questiona. Está com dinheiro? Questiona também. O que vou fazer com esse dinheiro? Questiona. Pensa numa pessoa triste que encontra com outro triste. O que você acha que sai desse encontro? Pensa no problema de um caluniador que encontra outro caluniador. Pensa o que vai sair desse encontro. Pensa em alguma pessoa fofoqueiro que encontra outro fofoqueiro. Posso falar algo aqui, irmão? E geralmente fofoqueiro e caluniador só tem coragem em rede social. Facebook e WhatsApp. Sabe por quê? Porque olhar olho no olho, as pessoas não estão querendo mais. Chegar e olhar, sabe por quê? Porque às vezes, se eu for questionar algo de você, você tem 10 para questionar de mim. E eu quero apenas falar e não quero ouvir. Eu fico olhando, tem tanta gente que escreve cada texto, meu irmão, no Facebook, que eu olho e falo, Jesus. Tem gente que manda cada coisa por WhatsApp que eu falo, Jesus. E a gente fica abismado. Pessoas que estão tendo coragem de frente do teclado. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que ser maduros o suficiente para ouvir e para falar. Para de questionar, irmão. A gente questiona. Ai, meu Deus, ai, Senhor, tem misericórdia. Agora olha o que eles questionam, versículo 21. Lucas capítulo 24, 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Lá vai os dois discípulos, dois caminhando. Porque esse Jesus ia ser o que ia remir, que ia trazer o perdão, que ia fazer algo. De repente Jesus chega, ouve a conversa deles. Aí ele fala, olha, nós pensávamos que ele era o que ia fazer a coisa. Tem gente que está tão frustrado, que está lançando as responsabilidades para outrem. Não, nós esperávamos que era Jesus, esse que ia fazer, mas Jesus nunca disse que ele seria o revolucionador. Em nenhuma palavra de Jesus, Jesus disse assim, ó, eu vou revolucionar Israel, vou fazer com que Israel seja diferente, vou fazer que essa nação mude. Não, eu vou fazer, não. Em nenhum momento ele prometeu isso. Em nenhum momento Jesus prometeu essas coisas. Um dia ele com os discípulos, ele olha e diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, não seja questionador quando as aflições vier. Não questiona, tenha bom ânimo, seja adorador, adore. Eu encontro tanta gente frustrada e ainda olha para mim e diz assim, pastor, eu me decepcionei porque Jesus falou e não se cumpriu. Aonde que Jesus fala e não cumpre? Tem gente que está trocando as verdades por profecias errôneas. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Amor, você não quer beber água agora, não? Quer não? Eu estava pronto para casar, irmão. Você entendeu porque eu perguntei que ela queria beber água? Vamos dizer que hoje é sábado. Havia uma festa na nossa igreja. E no sábado que vem seria o meu casamento. 4 anos de namoro, 2 de noivado. 2 anos de namoro, 2 de noivado.
E aí veio umas irmãs, essas irmãs que o pessoal chama de canela de fogo, que só tem a canela, o fogo não tem nada. Se tem fogo é em outro lugar, não sei aonde. E aí vem, meu irmão, e a mulher veio com um pandeiro. Quem lembra do pandeiro aqui? Hoje nem tem isso na igreja mais. Um pandeiro desse tamanho assim, ó. No meio do pandeiro, uma bandeira do Brasil. E aquela mulher veio com aquele pandeiro. E de repente aquela mulher andava no meio da igreja assim, ó, igual caça-fantasma. E ela dava uma pandeirada. Todo mundo assustava. E ela dizia o seguinte: esse pandeiro eu chamo de menino. Quando eu bato no menino, Deus fala. Eu olhei para aquele trem e falei: Jesus tem misericórdia. Irmão, eu não sou cético. Não. Eu acredito que Deus fala, eu acredito em profecia, eu acredito em palavra profética, eu acredito que Deus realiza. Se eu não acreditasse, eu não estava aqui e você também não estava. Nós cremos, mas existe muita coisa que Deus não está falando coisa nenhuma e as pessoas estão usando a Deus. Vigia, irmão. Sabe, eu fico olhando. Não é porque eu sou pastor dessa igreja, mas eu fico olhando. As pessoas ouvem pastor pregar, o pastor rala a semana toda para preparar a palavra, e ele prega. Quando ele acaba de pregar, as pessoas olham e falam assim: eu queria que Deus tivesse falado comigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus está falando com você hoje. Questiona ou adora, irmão. E aí aquela mulher com aquele pandeiro, com aquele menino, beleza. No sábado, estou lá pendurando o meu armário de cozinha. Meu irmão, olha, pensa. Casei, fui morar em 2 cômodos. Cozinha, quarto e um banheiro. Uma mesa, um fogão, um armário da Itatiaia de 3 portinhas. Era o que eu tinha. E eu estou lá pendurando aquele armário no lugar. Quando eu estou pendurando, a minha mãe chega. As irmãs estão aí. Eu ia morar do lado. E elas querem orar. Falei: tá bom, pode orar. Não, mas querem orar com todo mundo. Vem cá. Falei: tá, parei de pendurar o armário. Deixei o armário até meio torto lá na hora e vim. Quando eu vim para a roda. Uma roda, todo mundo deu a mão. E aquela mulher começa: pandeiro, menino neles. Pá, 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 pá. E eu estou só olhando aquela pandeirada toda. De repente ela chega perto de mim, dá um tapa naquele pandeiro. Pá! Eu olhei para ela assim, fiquei bem quietinho. Ela olhou para mim e disse assim: menino! Falei: uai, o pandeiro agora sou eu. Menino, o seu casamento não é de Deus. Eu olhei para aquela mulher assim, olhei para a Meire que estava do lado. Meu irmão, se eu sou feio hoje, imagina 19 anos atrás. Cabeçudo, orelhudo, magrelo, feio. Falei: não vou perder a chance. Olhei para aquela mulher e disse assim para ela: minha irmã, olhe bem para mim. Ela parou, todo mundo parou a oração. Ela tinha umas discípulas que andavam atrás dela. Parou a oração. Quando parou a oração, eu disse para ela assim: olhe bem para mim. O Deus que está falando na sua boca não é o Deus que eu sirvo. Quando eu falei isso, meu irmão, o menino virou bebê. E eu acho que ele entrou até para dentro do ventre de uma vez. Minha mãe regalou um olho, olhou para mim. Eu olhei para ela e falei assim: vou te explicar por quê. Deixa eu falar algo para você. Eu tenho 2 anos de namoro, 2 anos de noivado. Tem 4 anos que eu estou orando. Tem 4 anos que nós estamos preparando. Tem 4 anos que a gente está falando em casamento. Sou crente, vou aos cultos, vou à igreja, oro, falo com Deus, busco a Deus, peço direção para Deus. Até agora Deus não me falou nada. E agora chega a senhora e vai dizer, 1 semana depois, que o meu casamento não é de Deus? Que Deus covarde é esse que espera nos 47 minutos do segundo tempo para dizer: perdeu? Por que ele não falou lá no início que eu não tinha enrolado a menina? Por que ele não falou lá no começo, quando nós oramos, e quando nós fomos namorar, nós oramos para pedir a Deus direção? Por que Deus não falou? Ei, irmão, tem muita gente enganado com o que Deus está falando. Quantos creem que Deus fala? Pois Deus falou na minha boca naquele dia.
Fomos para o culto à noite, irmão. Chegou lá, o menino ficou dentro do case. Ela ia pregar no culto. Quem disse que ela pregou? Quem pregou foi um rapaz que ela trouxe junto com ela. E ela não quis nem pregar no culto. E no final da história, eu chego perto dela, no final do culto à noite, e digo: minha irmã, por que a senhora não pregou? Ela disse: eu não estava com o espírito preparado para pregar. Cuidado com o que você ouve, irmão. Depois desse dia, 7 dias depois eu casei. E já tenho 19 anos de casado. Sou pai de uma menina de 17 anos de idade. E não tenho outro por escolha própria. Mas existe uma coisa. A minha vida, como marido, pergunte para ela como é. Não sou perfeito, não. Mas nós passamos por lutas, passamos por adversidades, passamos por problemas, passamos por situações. Mas, meu irmão, ainda que as lutas venham, ainda que a Excelsa corta a minha luz, ainda que a Cezan corta a minha água, ainda que a NET corta a minha internet, ainda que eu não tenha dinheiro no bolso, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Cuidado, irmão. Tem muita gente vivendo de profecias errôneas, interpretações erradas de textos. Ai, por quê? Não, meu irmão, deixa eu te falar algo. Quando Deus fala, diz a Bíblia que a terra se dissolve. Quando Deus fala, aqui dentro bate que Deus está falando. Não cai em qualquer situação não, meu irmão. Não fique aí e questionando, porque Deus falou. Se Deus falou, meu irmão, Ele vai cumprir. Em último lugar, ou a gente questiona, ou a gente adora. Daniel capítulo 3, versículo 1, diz assim a Bíblia: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à congregação e da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. Ele chama todo mundo: vem, porque agora vai ser a hora. E ele manda tocar os instrumentos tocam, aqueles homens curvam diante da imagem. Você sabe a história. Porém o versículo 10 diz assim: tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que tu levantastes. Então o rei Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos questionar. Ele chega e diz: quem é os deuses que vai livrar vocês da fornalha de fogo ardente? Aqueles 3 jovens
eles olham e dizem: quanto a isso, se ele vai livrar ou não, a gente não quer questionar. A gente vai adorar ele e não a sua imagem. Versículo 17. Se o nosso Deus, você que estudou sabe que essa expressão se é condicional. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele livra. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado. Aponte um dedo assim para ele e diga assim: se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, ele livra. Ponto final. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele livra da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, condicional outra vez. Se não, fica sabendo. Eles apontam o dedo para o rei, meu irmão. Se não, ó rei, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantastes. Esses três jovens poderiam muito bem curvar a cabeça e dizer: Deus, e agora? Deus, olha, ele está mandando aquecer a fornalha 7 vezes mais. Deus, e agora? Deus, o Senhor nos tirou lá da nossa terra para morrer aqui dentro de uma fornalha. Deus, aonde está o Senhor agora? Deus, o Senhor é o Deus verdadeiro ou não é? Deus, o Senhor vai livrar ou não vai? Deus, por que o Senhor não fala com a gente? Deus, traz uma voz suave. Porque tem hora que a gente quer ouvir. Tem hora que a gente quer ouvir: assim diz o Senhor. Cuidado, porque talvez Deus não está querendo falar. Por quê, pastor? Porque tem hora que Deus não quer falar, irmão, e ponto final. E Deus não quer falar por quê? Porque Ele quer revelar a sua glória, a sua majestade, o seu poder. É lá dentro da fornalha. Deus não quer dizer primeiro: eu vou fazer com que essa fornalha vira aí 21 graus. Não. Deus não quer falar. Mas aqueles três jovens, eles estão olhando para o rei dizendo: fica sabendo, ó rei, se ele quiser livrar, ele livra. Se ele não quiser livrar, ele não livra. Mas a imagem que o Senhor fez, nós não prostraremos diante dela, porque nós servimos um Deus que ouve, que fala, que responde, e nós cremos que Deus há de responder a nossa vida. Aquilo trouxe mais fúria ao rei. Ei, quando você encontrar alguém que questiona e você cortar ele e dizer: olha, meu irmão, não estou aqui para questionar, eu estou aqui para adorar, pode ter certeza, ele vai ficar mais furioso contra você. Quando o diabo vem querendo fazer com que a gente seja questionador, pode ter certeza, e a gente não dá ouvido a ele, pode ter certeza que as lutas aumentam mais. As adversidades vêm maior, os problemas vêm maior. Parece que vem de gangue. Parece que a gente não tem onde correr. Mas Deus está dizendo: a única coisa que eu quero, filho, é que você seja um adorador.
Eu não quero que você seja um questionador, eu quero que você seja um adorador. Talvez Deus não está falando aqui para todos, mas Deus está dizendo para alguém: eu quero que você seja adorador. Eu queria que você fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça, escute essa canção por um instante. Me peguei perguntando: o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer.